de 100 watts, 120 watts. Era uma condição, basicamente, para atestar a qualidade do que estava sendo instalado em eletrificação rural. Então, essa resolução, ela basicamente atende módulos fotovoltaicos, bateria, controlador de carga e descarga, e os inversores off-grid de 5 watts até 10 kW. Ela foi modernizada, foi inserida, né, devido à Resolução 482, foi inserida em 2014, através da Portaria 357, a avaliação de conformidade do inversor de conexão à rede, limitado à potência de até 10 kW. O que tem nesses sistemas? Os primeiros, que são módulos fotovoltaicos, bateria, controlador de carga e inversor para sistemas autônomos, não segue nenhuma normativa. E simplesmente é um procedimento, não existe uma norma, nem uma IEC internacional, eram uns ensaios apenas de avaliação para condições extremas, no caso de inversores off-grid, controladores de carga e bateria. No caso dos módulos, quando foi estabelecida a avaliação de conformidade, na época tinha um problema que as pessoas importavam módulos sem ter CNPJ no Brasil, sem ter nenhuma responsabilidade, e não se tinha nenhuma garantia desse produto depois para o consumidor reclamar os seus direitos. E aí se estabeleceu uns procedimentos simples da IEC, que tem a ver com a etiquetagem, que era potência, eficiência e segurança elétrica, que é a coisa associada com a resistência de isolamento. Ensaios simples, que não garantem que o que foi testado vai durar os 20 ou 25 anos. O que se conseguiu com isso? Bloquear a NCM, ou seja, não entra nenhum módulo no Brasil se não passou pelo ensaio do Inmetro ou tem o registro. Mas o fato de ter o registro não está dizendo que ele passou por todos os ensaios que, hipoteticamente, vai durar 20 ou 25 anos, ou no ano 25 vai ter 80% da potência. É um mecanismo importante, porque garante que quem importa tem o CNPJ e tem a responsabilidade por esse produto. É suficiente para quem compra? Não é. Quem compra deverá sempre exigir que tenha a IEC completa, que é 61215, no caso, módulos cristalinos, silício cristalino, só que ela não é obrigatória em nenhum mercado, mas o bom comprador a exige, certo? Uma particularidade para o consumidor, tá, é entender que só ter o Inmetro não é uma garantia, no caso dos módulos, específico dos módulos, tá? Também me preocupa ver que tem financiamento com módulos Inmetro que não passaram pela IEC, exigindo só que tenha Inmetro. Isso já foi colocado por BNDES em algumas ocasiões, que isso não está muito correto, né? Não é muito correto porque o produto não passou por todos os itens. Dentro do que interessa, isso é só precisava falar um pouco isso do módulo fotovoltaico, mas o módulo fotovoltaico é uma questão de quem compra, de quem é o microgerador, de comprar um bom módulo. Ele não afeta o que é o regulador, tá? E o que é a distribuidora, que seria a interface de conexão. Acho que a parte mais importante, quando a gente está falando aqui de microgeração, é a interface de conexão. Então, a portaria do Inmetro, que foi alterada com a 357, incluiu esses 17 ensaios que são provenientes da NBR 16149 e da 16150, e depois também tem uma de anti-ilhamento. São 17 ensaios. Ou seja, um inversor de conexão à rede tem que atender esses 17 itens para ter o registro Inmetro. Bom, isso é a parte do Inmetro, tá, que pode ter um inversor que tenha o registro. Tá? Agora, o que acontece nesse registro? Né? Depois eu vou mostrar para vocês que tem ensaios
que vem de fora, tá? Feito em 50 Hz, em tensões que não são as nossas tensões da rede, e o Inmetro tem registrado. Então, tem inversores, isso é uma advertência para as distribuidoras, que está dando parecer de acesso para inversores que têm o registro Inmetro, mas que não atendem a NBR 16149, sobretudo nos níveis de tensão, que são diferentes. Tá? Depois eu vou fazer um comentário sobre isso. Voltando agora para as normas. Tá? Então, eu acho que o mais importante que tem para o setor e para as distribuidoras estar atento é que os produtos, ou seja, a interface de conexão, ela atenda essa norma que é 62116, que é antilhamento, é uma norma que vem da IEC, mas é feito para a nossa rede elétrica, então essa é uma garantia. Vocês podem ver que o setor trabalhou em paralelo com a ANEEL, isso foi publicado em 2012, em conjunto, quando foi publicada a 482, então, não é uma aventura que a ANEEL entrou, ou todo o setor, né, que regulamenta a distribuição. Em 2013, já entrou em vigor o que é as características de interface, que é a 16149, e a 16150 é como se faz esse ensaio. Então, o que tem que exigir, né, a distribuidora, independente de ter o registro Inmetro, até porque o registro Inmetro está limitado em 10 kW. Hoje, muitas instalações utilizam inversor de 20 kW. O Inmetro ainda não publicou a atualização da portaria que avalia a conformidade. Então, para as distribuidoras, acho que atenção, exigir que o inversor, mesmo que tenha sido feito o ensaio num laboratório no exterior, que tenha sido feito atendendo as NBRs correspondentes e os níveis de tensão que se utiliza nas nossas redes de distribuição. Ainda do lado de normativas técnicas, que é o aspecto que eu tenho que tocar, em 2014, tá, foi publicada essa norma, que é 16274, que ela fala sobre sistemas fotovoltaicos conectados à rede, os requisitos mínimos para documentação, ensaios de comissionamento e inspeção. Vou parar aí em inspeção. Até a inspeção, ela é originária de uma IEC, tá? E o que foi acrescentado na norma brasileira é a avaliação de desempenho, que não necessariamente precisa ser aplicada para microgeração. Ela foi colocada mais para usinas de grande porte, onde que o banco está atrás, um due diligence, para ver se o investidor vai garantir o seu retorno. Para o nosso tema, que é micro e mini geração, a aplicação dessa norma, ou seja, requisito mínimo de documentação, mesmo se é um sistema de 3 kW ou de 20 ou 75 kW, deveria seguir essa norma. Uma boa engenharia me diz isso. Terminada a obra, eu vou lá, o que instalou faz um ensaio de comissionamento e alguém faz a inspeção. Diante disso, inversores ou interface de conexão, atendendo a norma brasileira e tendo aplicado isso aqui, em princípio, o estado de saúde de todas as instalações não há nenhum problema, e o que deverá ser discutido para a microgeração é a discussão que a gente teve na mesa anterior, a regulação praticamente econômica, que a gente teria a garantia de instalações saudáveis e de segurança para o consumidor e também para o proprietário ou concessionário da rede de distribuição. No entanto, não é assim. Não. Vou mostrar alguns exemplos, isso não vou estar generalizado, aí vocês podem ver nessas figuras, uma simples inspeção visual vai mostrar que os conectores MC4 estão inadequadamente presos. Nessa instalação aqui, certamente foi climpado o conector entre módulos sem a ferramenta adequada, então, passando a corrente, vai aquecendo até fundir o material, podendo dar um incêndio. As outras fotos nem vou comentar, isso não atende nem a 5410, que é instalações elétricas, baixa tensão. Aqui nós podemos ver uma outra... Isso são instalações de microgeração realizadas aqui no nosso país. Esse sistema aqui, ó, é um cabo em CC, onde que, no projeto, o isolamento em 1000 volts foi usado um cabo de isolamento de 750 volts. Tudo bem, para baixar custo, o que foi? Não sei, isso acontece.
Muitos inversores trifásicos, dependendo do local que vai ser instalado, precisam um transformador de acoplamento para tentar ajustar a tensão do 220 trifásico e ter o 127. Veja aqui um transformador de acoplamento, sem o IP adequado, colocado no solo, onde pode entrar água. Aí temos outra situação, onde a gente vê a caixa de conexão CC, onde estão os fusíveis e entram todos os strings num sistema de microgeração, e justamente é onde que se faz o paralelo dessa conexão, por um aperto inadequado, certo? Acabou fundindo, passando a corrente aqui, vai aquecendo e vai fundindo. Claramente, essa instalação foi concluída, provavelmente tinha a documentação, mas não foi aplicada a norma brasileira, que tem comissionamento, tem a imagem termográfica desse quadro, fazer a imagem termográfica na hora adequada, como está na norma, se detectar esse problema. Aí não se restringe só ao lado CC, aí também temos uma instalação de microgeração, com o mesmo problema, na saída CA, também o cabo não foi adequadamente apertado, ou seja, aplicando a norma, fazendo a inspeção termográfica, já teria detectado esse problema. Bom, isso aqui já não é no Brasil, tá? Então, os problemas de má instalações, a gente não, felizmente, todos os problemas estão restritos e foram de fácil solução, mas a gente quer evitar isso. A gente não quer ter notícias que, independente se for regulamentado o sistema de compensação, balanço líquido, etc., né, uma situação como essa, o impacto negativo que ela pode ter para o setor é importante. Tá? Então, as normas existem e devem ser aplicadas. Tá? E é de muito fácil aplicação. Tá? Então, isso as distribuidoras poderiam verificar também, depois de parecer de acesso, se foi aplicado a norma de documentação mínima, né, comissionamento e inspeção dessas instalações. Bom, nós temos aquelas normas que me dá a interface de conexão, também a que me dá o estado de saúde do sistema e o que está faltando. Tá? Uma norma técnica para instalações de sistemas fotovoltaicos. Por que essa norma? Né? Qualidade das instalações. A gente teve um passado de eletrificação rural bem ruim, que prejudicou bastante o sistema. Segurança de pessoas e equipamentos. Atribuição de responsabilidades. Né? Padronizar, dentro do possível, as características dessas instalações. Não temos normas técnicas brasileiras para a instalação do lado CC e especificar os requisitos e características particulares desses sistemas fotovoltaicos, sobretudo do lado DC. Bom, isso já foi feito, certo? Já foi feito e deve ser concluído, provavelmente, esse ano, já devemos ter a versão final. Aí está o projeto de norma, a norma 16690, o projeto, que a consulta pública terminou no dia 24 de maio, tá? E que atende todos esses requisitos. Tá? Então, uma coisa que deve ser considerada tanto pelo consumidor e pela distribuidora é que as instalações sejam feitas por instaladores que sigam, né, tanto a NBR 5410, que são as instalações elétricas, que trata muito bem a parte em CA, e vamos ter, né, ainda esse ano, uma norma para instalações elétricas de arranjos fotovoltaicos, que trata todos os aspectos associados com as proteções. Tem sistemas fotovoltaicos sendo instalados com DPS não adequado para sistema fotovoltaico, são DPS para corrente contínua, mas não são DPS, dispositivo de proteção de surtos para fotovoltaico. Uma vez que ele atua, vai seguir passando a corrente lá e a gente vai ter um incêndio na instalação. Bom, em termos de normas, a gente praticamente, então, está bem munido de normas. Eu acho que o regulador pode estar bastante tranquilo com isso. O setor também. Eu acho que cabe ao setor começar a controlar um pouco
O que se divulga é que, para a energia solar, não precisa experiência prévia, é muito fácil, cursos de 24 horas ou 8 horas você passa a ser um instalador fotovoltaico, não é, nós estamos falando de instalações profissionais, não é, faça você mesmo. Tá? Isso funciona muito bem para instalações até 48 volts. Agora, vamos à parte que estava no título da apresentação, que são procedimentos de conexão, e tem a interface de conexão. Tá? No caso do inversor, nós temos a norma NBR 16149 e também tem a RAC do Inmetro. Tá? A RAC do Inmetro, eu vejo um problema, né, que tem, como eu falei no início, tem inversores registrados no Inmetro que não passam na norma. Vem um relatório do exterior e ele é registrado, ele vai funcionar, mas pode causar problema para a rede elétrica e com toda digamos, razão, a distribuidora tem que estar muito atento a esse possível problema. A minha sugestão é que, no parecer de acesso, a distribuidora não exija só o Inmetro. Se tiver o Inmetro, certifica, mas pede o laudo do ensaio que foi feito, seja feita no TUV, no Bureau Veritas, né, ou aqui num laboratório no Brasil. No caso dos inversores de conexão à rede, tá, o que são feitos hoje são esses ensaios. Os ensaios de 1 a 14 seguem a norma. Tá? E o ensaio 15 e 16 foram os ensaios colocados, que são ensaios de condições extremas. E o 17 é da norma IEC, NBR-IEC, que está aí o número que vocês podem ver. De todas as formas, né, há uma discussão, há um grupo de estudo na BINE e um grupo de estudo na BSolar, que se reuniu semana passada, vai se reunir dia 26, que, além de dar subsídio para o Inmetro, também está fazendo a atualização da norma de inversores, que vai atender um pouco a demanda tanto do consumidor, do setor, não prejudicando a qualidade do sistema, né? E teremos isso na norma e, possivelmente, também na RAC do Inmetro, para não ter uma diferença, o que exige o Inmetro e o que exige a norma. Uma das coisas que estão sendo propostas na revisão é colocar a eficiência. Existe um trabalho sobre a eficiência brasileira, que considera os perfis de irradiância do país para comparar um produto com o outro. Tá? Também se discute sobre a resistência de isolamento e a detecção de corrente residual. Isso praticamente já está embutido em quase todos os produtos, que é uma norma associada com segurança de produto. Tá? Com relação à norma que a gente tem no Brasil, tá? Acho que a distribuidora pode estar bem tranquila quanto a isso. Quando ela foi elaborada, ela está no estado da arte, a gente não vai precisar retrofitar ou retrofit desses inversores, né, se eles atendem à norma. Eles têm a regulação de tensão através da demanda, a absorção de reativos, tem a correção do fator de potência, o inversor funciona como filtro ativo, ajuda na estabilidade da rede, etc. Então, o que se exige de um inversor hoje, desde que ele atenda à norma, ele está preparado para responder, para ser responsivo ao sistema, tá? E com acesso da distribuidora para até parar o sistema. Isso é exigido dos inversores com potência acima de 6 kW, que é praticamente, se vocês verem, hoje é o que está sendo instalado. Poucos sistemas de 3 ou 2 kW, a potência não está sendo instalado, muitos sistemas desses. O grande número são sistemas um pouco maiores que isso. Mas a gente pode estar bem tranquilo com relação ao que é a norma brasileira, né? Mas, apesar de ela já foi produzida no estado da arte, tá, e está baseada nessas normas, seja na VDE, na CI ou na IEC, nós temos 12 tensões. Tá? Então, um inversor que ele tem um certificado ou uma declaração do fabricante que ele atende uma dessas normas, tá, se ele não foi testado no nível de tensão e na frequência que a gente tem no Brasil, ele não vai atender. Porque, no caso de distorções harmônicas, o filtro é feito no limite por questões econômicas. Ele passa em 50 Hz, mas ele não vai passar em 60 Hz. É outro produto, certo? Pode mudar o firmware e tal, mas ele não vai passar. Por outro lado, né, embora nós temos esses níveis de tensão, praticamente 85% do que vai ser instalado, sendo instalado, está sendo instalado em 220. Tá?
E nos inversores, quem instala já vem, o fabricante deixa lá um set point via firmware, você pode mudar para a tensão que você quer, ou inclusive dizer, é para o Brasil, né? Mas você não pode deixar essa responsabilidade para o instalador. Quem tem que ter responsabilidade é o fabricante, aquele produto foi testado e aprovado a conformidade naqueles níveis de tensão que ele vai operar. Sobretudo porque os pontos de atuação de subsobtensão são diferentes. Se a gente pegar a NBR, tá, é de menos 20 a mais 10, e é diferente de todas as outras normas. Tá? Então, acho que esse é um cuidado que tem que ter. Enquanto o número de instalações é pequeno, nós temos esse problema de simplesmente transpor os certificados internacionais. Mas não há nenhum problema de um laboratório internacional fazer um ensaio, né, de acordo com os nossos níveis de tensão. O que não dá para seguir acontecendo é que seja apresentado no Inmetro um relatório internacional feito em 50 Hz e não tem infraestrutura hoje para dizer o equipamento é registrado. Eu vou mostrar evidências para vocês, não do caso desse professor, uma evidência de uma coisa bem mais, digamos, evidente, que vou mostrar que não é por... são as questões... É circunstancial. O Inmetro hoje não está com infraestrutura para se organizar e dar resposta ao que nós estamos demandando. Tá? E isso é um desafio para o regulador e para a distribuidora de que exigir na hora do parecer de acesso. Bom, hoje se falou aqui, o Hans falou também, dos sistemas com bateria. Tá? Os sistemas fotovoltaicos conectados à rede com bateria, tá, que poderia funcionar tanto on-grid como off-grid, eles não são contemplados na RAC do Inmetro atual, e também não há uma norma que regulamenta ou possa ver a avaliação de conformidade desses equipamentos. Mas, possivelmente, esse tipo de configuração, onde nós temos um inversor híbrido, que ele tem as características da interface de conexão e também tem umas características similares a um sistema no-break, isso vai operar em paralelo com a rede, vai exigir alguns requisitos técnicos de segurança e qualidade para isso ser operado. Então, em princípio, não deveria ter nenhum inversor híbrido registrado no Inmetro. Catálogo, o fabricante não tem nada a ver com isso, tá? Mas inversor solar on-grid híbrido, Inmetro. O inversor que pode trabalhar on-grid e off-grid e tem o seu catálogo comercial que um consumidor, tem um inversor híbrido que eu posso também operar como no-break, etc. E isso não está regulamentado nem no Prodist, nem a ANEEL tem conhecimento, certo? E eu estou mostrando o catálogo, mas não é o fabricante o culpado disso. Aí vocês podem ver o registro, tá? Assim como eu falei, que vem um relatório internacional e registra que atende a conformidade com a norma, aí vocês podem ver o registro em metro desse dispositivo, tá? Onde tem aqui inversor híbrido, certo? Aqui tem a concessão, agora em março, e ainda a validade por 4 anos, enquanto a validade do inversor on-grid mesmo é por 2 anos na RAC atual. Então, o que chega lá, eu estou mostrando, olha, temos um problema. Temos um problema que tanto a distribuidora, o regulador, a AB Solar, tem que estar atentas. Bom, temos uma comissão de estudos, tá, que é a Comissão de Estudos de Sistemas de Conversão Fotovoltaica, ela está trabalhando na elaboração de uma norma para inversores híbridos. Estamos discutindo hoje 2018, vocês lembram que 2012 saiu a 482, logo saiu a de antilhamento, logo saiu a norma da interface de conexão, e a Comissão de Estudos da ABINE, a BNT, atenta ao que pode acontecer, está trabalhando na elaboração dessa norma, onde inclui os ensaios de operação do modo on-grid, todos os ensaios da interface de conexão que já existe, ensaios para operação no modo off-grid e também os ensaios para transição entre os modos on-grid e off-grid. Possivelmente está na agenda dessa comissão de estudos e, dependendo do que for feito na
na atualização da 482, caso vamos ter sistemas de acumulação, certamente em 2020, quando entrar em vigor, já vai ter uma norma desses inversores. Então, acho que, dependente do que for ser discutido, acho que vai ser mais pela discussão econômica, né? A parte técnica, certamente, da inserção desses inversores, que hoje chamam híbrido, tá? Já estará resolvida do ponto de vista técnico. Tá? Por que isso? A grande variedade nós temos uma variedade grande de inversores que estão sendo comercializados, basta ver, já tem um catálogo de um fabricante aí mostrando. As baterias estão baixando de preço, tá? Os consumidores têm interesse nisso, sobretudo para mais a função como no break, nesse primeiro momento, não é nem peak shaving ou a hora ponta, fora de ponta. Tá? E são motivadores para a proposição de uma revisão da Resolução 482 que contemple a possibilidade dos inversores híbridos. Acho que esse é um aspecto que deveria ser levado em conta, tá? Porque dá a possibilidade, aí tem uma configuração onde que a gente tem o sistema fotovoltaico, tá? Clássico, onde hoje já está regulamentado pela Resolução 482, aqui eu tenho a rede, e tem a parte do inversor, essas duas funções estariam num único inversor, tem o inversor off-grid, onde que eu tento buscar um fator de alto consumo. Esse fator de alto consumo provavelmente vai estar associado, dependendo com a compensação de energia que for colocada. Hoje, com a compensação de energia de 1 por 1, como está, ela foi falado uma coisa aqui, existe muito benefícios da geração distribuída. O Rodrigo Sawaia mostrou que a gente pode mensurar, foi mensurado no caso da Califórnia, tá? A gente pode mensurar no Brasil, mas também vamos ver de cima da mesa todos os argumentos que tem. A distribuidora colocou os aspectos que ela tem. Eu, como consumidor, se eu sou tenho um sistema de microgeração, se não tem a regulamentação, eu tenho que guardar energia. Guardar energia custa. Hoje está transferindo todo o custo de guardar energia para a distribuidora. A conta que deve ser feita é quanto custa armazenar, qual é o benefício da geração distribuída e ponderar um novo incentivo. Assim como foi feito um incentivo para a gente ter a microgeração entrando no sistema, nós temos que criar também um incentivo para que essa configuração de armazenamento comece a entrar. As contas, dependendo de como fizer o sistema de compensação, pode viabilizar, sobretudo para o setor residencial, a entrada da acumulação nas residências. Então, a minha sugestão na parte de regulação, tá, seria importante avaliar isso, né, de colocar o que foi colocado aqui pela ABRAD, né, de tarifação eficaz. Né. Uma tarifação eficaz, eu entendo que ela contemple os interesses de todos, o desenvolvimento e crescimento da geração distribuída, mas também permita, assim como permitiu a entrada do fotovoltaico no sistema de distribuição, permita também a entrada do sistema de acumulação nas unidades consumidoras. Bom, obrigado pela atenção.